Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores Associados e hoje estou aqui com a minha colega, também consultora na área tributária, Luana Célia, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades, ou se há possibilidade de apuração de créditos nas contratações ou aquisições de MEI, de microempreendedor individual. Então, sem mais delongas, vou passar para a minha colega aqui se apresentar melhor também e já passar a abordar o assunto desse vídeo. Olá, eu sou Luana Célia, consultora na Dickel Consultores, e como exposto pela Luciane, hoje nós falaremos se há possibilidade de créditos na aquisição ou contratação de serviços de microempreendedor individual. Antes de entrar nas possibilidades ou vedações que as próprias leis do PIS e da COFINS trazem a respeito dos créditos, é pertinente abordarmos de maneira breve o enquadramento do microempreendedor individual, que ele é modalidade de microempresa, ao contrário do que pensado ou propagado em algumas circunstâncias, que ele seria equiparado à pessoa física. Ele tem natureza jurídica, né? O microempreendedor individual, ele é microempresa. Então, da mesma forma, ele sofre as tributações equiparados a tal. Entretanto, o microempreendedor individual, ele possui algumas prerrogativas que lhe permitem uma tributação diferenciada se comparado às demais personalidades jurídicas. Entre elas, o MEI ele tem a isenção de alguns tributos, onde nos incisos 4º e 5º das próprias legislações do Simples Nacional, que é a tributação em que o MEI segue, é o regramento do Simples Nacional, nós temos justamente a previsão da isenção da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, que é a própria COFINS, e do PIS/PASEP. Então, de imediato, já sabemos que o microempreendedor individual, ele é modalidade de microempresa e que tem isenção dessas contribuições, entre outros, como o próprio Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IPI, contribuição sobre o lucro líquido, além de outras prerrogativas legais previstas. Visto que o microempreendedor individual ele tem as isenções das contribuições do PIS e da COFINS, agora já aprofundando nas possibilidades e vedações de créditos previstos nas próprias legislações dessas contribuições, nós temos que é vedado o crédito em algumas circunstâncias previstas no parágrafo 2º do artigo 3º das leis do PIS e da COFINS. E no parágrafo 2º, ele traz justamente que não é permitido crédito quando de mão de obra paga a pessoa física, no seu inciso 1º, e no inciso 2º, que é o de maior foco no estudo que nós fizemos, que ele trata que a aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, não permite o crédito de PIS e COFINS. Entretanto, como nós podemos observar no próprio texto da lei, traz que, inclusive no caso de isenção, este último, quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Diante do exposto no texto do parágrafo 2º, nós podemos notar que não é mencionado a possibilidade, ou seja, a vedação do crédito quando da aquisição de bens ou serviços que sejam utilizados como insumo na elaboração de produtos que venham a ser tributados das contribuições do PIS e da COFINS. Então, não há expresso na lei, dentro do artigo 3º, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, não há uma previsão que venha a vedar o crédito tomado sobre as aquisições de insumos utilizados na elaboração de produtos que venham a ser tributados das contribuições, ou, da mesma forma, na contratação de serviços que venham a ser empregados na elaboração de produtos que também sejam tributados ao final do processo. Então, neste caso, nos vem o questionamento. Se não tem essa vedação expressa, seria possível o crédito do PIS e da COFINS sobre essas aquisições e contratações? Até aqui, Luana, a gente pode ver que as empresas ou as pessoas enquadradas como microempreendedor individual no MEI,
eles não estão sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS. E pelo fato de não estar sujeitos, estariam diante de uma vedação na apuração de créditos. No entanto, o parágrafo 2º, inciso 2º, ele traz uma exceção no que tange empresas que têm isenção de PIS e COFINS, no sentido de que aquisições de empresas com isenção, como é o caso do microempreendedor individual do MEI, aquisições ou contratações de serviços que venham a ser utilizados como insumos e esse insumo ser utilizado para a geração de receita tributada, que o crédito é possível, uma vez que a vedação aplicada diretamente às situações de isenção se aplica quando a receita é vinculada a produtos não tributados. Então, a gente tem uma pequena possibilidade, uma pequena abertura aqui na legislação de PIS e COFINS que permite a apuração de créditos. Claro que não é uma apuração ampla, é uma brecha em algumas situações. Justamente. E ainda seguindo a conclusão que chegamos após esse estudo, a conclusão ela vai de encontro com soluções de consultas já a respeito desse tema. Temos a solução de consulta 227 de 2017, que segue o mesmo entendimento dessa possibilidade de crédito, já que na lei não há vedação para tal. E temos também, mais recente, a solução de consulta 303 de 2019. Então, ambas as soluções de consulta têm o mesmo entendimento levantado nesse estudo de que é possível, sim, a manutenção dos créditos quando vinculados à receita tributada. Então, a fim de apresentar de uma forma mais prática o efeito da interpretação desses incisos, temos algumas circunstâncias onde cabe a análise da possibilidade de aproveitamento dos créditos das contribuições, onde já de maneira taxativa, previsto no parágrafo 2º, inciso 2º, há aquisições para revenda, elas não permitem o crédito. Em contrapartida, os insumos utilizados na elaboração de produtos e serviços vinculados à receita tributada, é possível o crédito, já que não há previsão de vedação na referida legislação. Insumos utilizados na elaboração de produtos ou serviços vinculados à receita não tributada, é vedado crédito, está expresso no parágrafo 2º do inciso 2º, lá do artigo 3º, né, das respectivas legislações do PIS e da COFINS. Então, também não há previsão nessa circunstância. Entretanto, quando tratamos de insumos utilizados na elaboração de produtos que podem ser utilizados, na verdade, empregados, né, no processo da elaboração de produtos que sejam tributados e não tributados de PIS e da COFINS, há a possibilidade de crédito, desde que seja feito o estorno proporcional àquelas receitas que não foram alcançadas pelas contribuições. Esse último caso, então, Ana, o que quer dizer aqui é que quando se está diante de apuração de um crédito comum, ou seja, uma situação de contratação de serviço ou aquisição de um insumo que venha a ser vinculado a mais de um tipo de receita, seja receita tributada, não tributada, ou até mesmo a uma receita do regime cumulativo, assim como existe na legislação a previsão de se aplicar um rateio proporcional de acordo com as receitas geradas para fins de rateio de crédito, aqui também se aplicaria essa metodologia de rateio. No entanto, da parte que ficar vinculada à receita não tributada, se recomenda o estorno desse crédito, uma vez que há uma vedação expressa na legislação. Perfeitamente. Então, é possível o crédito, sim, desde que seja feito esse estorno proporcional àquelas receitas que não sofrerão tributação de PIS e COFINS, da receita gerada, né, por aqueles produtos que não sofrerão tributação de PIS e COFINS. Seguindo com algumas outras análises práticas, que até exigem um pouco mais de critério no levantamento, né, se é possível ou não é possível o crédito em determinadas circunstâncias, nós separamos alguns casos que acredito que sejam muito comuns em todas as empresas, justamente para identificar se seria possível ou não o crédito nessa situação. E a primeira dela seria no caso da contratação do serviço de frete, sendo esse frete prestado por um MEI, na aquisição de produtos para revenda. Então, contratei um serviço de carreteiro para transportar uma mercadoria que será destinada à revenda no meu estabelecimento. É possível tomar o crédito de PIS e da COFINS nessa situação?
nós entendemos que, seguindo o princípio de que o frete na aquisição de produtos, ele é possível o crédito, pois ele integra o valor do custo da mercadoria para revenda, e a mercadoria para revenda, ela tem vedação expressa, aproveitamento de crédito da mercadoria para revenda quando adquirida de MEI, entendemos que é um crédito que não caberia. Então, é um crédito que não se aplica nessa situação. Uma outra situação seria, ainda na ideia de um serviço de frete contratado de um microempreendedor individual, porém esse frete para transportar os insumos que foram adquiridos para o processo produtivo da empresa. Nesse caso, na aquisição de insumos, já que nós temos a possibilidade de crédito na aquisição de insumos, mesmo que originados de MEIs, desde que esses insumos sejam empregados, né, na elaboração de produtos que venham a gerar receita tributária de PIS e COFINS. Então, dessa forma, seria possível o aproveitamento do crédito na contratação de serviços de frete de MEI para o transporte desses insumos. E uma outra situação, até um pouco mais polêmica, acho que eu posso me atrever a dizer, que seria a contratação de frete também emprestado por microempreendedor individual, porém, quando esse transporte será da mercadoria vendida, ou seja, o frete sobre venda de mercadorias. Esse frete foi prestado por MEI, ele me permite crédito de PIS e COFINS? Nós sabemos que no artigo 3º é previsto o aproveitamento de crédito de frete sobre vendas. Quando nós tratamos das vedações previstas no parágrafo 2º, ela não aborda a vedação de fretes vinculados às operações de vendas. Então, dessa forma, na ausência de vedação, entendemos que é defensável buscar a manutenção dos créditos dessa natureza. Aqui, então, Luana, a gente vê, então, uma abordagem prática voltada às situações do MEI caminhoneiro, porque todas as situações de contratação de MEI caminhoneiro, ou contratação de frete de pessoas vinculadas, né, ou enquadradas como MEI. E nossas conclusões nesse contexto são de que, quando vinculado à aquisição para revenda, o frete também figura como aquisição para revenda, e havendo uma vedação de créditos nas aquisições para revenda de MEI, há fortes argumentos para que esse crédito não seja aceito pela Receita Federal, em caso de apuração, ou não seja aceito em fiscalização, então é um crédito de risco. Quando a gente está diante, então, por outro lado, de uma situação de um frete vinculado a uma aquisição para insumo, considerando que nas aquisições os fretes figuram como aquisições de insumos, e havendo a prerrogativa de que, quando é insumo vinculado a uma receita tributada, há possibilidade de crédito, então aqui a gente também está diante de uma possibilidade de crédito, observando as situações de que, quando esse crédito figura como crédito comum, a situação de rateio que a gente abordou anteriormente. E para fechar, na situação de contratação de MEI caminhoneiro, quando vinculado a uma operação de venda, por não encontrarmos uma vedação expressa para esse crédito, é defensável que seja possível apurá-lo. Então, Luana, temos mais alguma situação para apresentar? Outras situações certamente temos, porém, o intuito maior foi levantar esse ponto para análise, né, para debate, para avaliar as operações existentes dentro das empresas, e seria esse o desfecho que nós gostaríamos de passar para todos vocês que acompanham e que estão assistindo esse vídeo junto com a gente. Ok, então, Luana, agradeço a sua participação aqui. Esperamos ter contribuído com a apresentação que a gente fez. A gente sabe que não esgotou o assunto, que outras dúvidas certamente surgirão. Assim, a gente pede que quem assistiu deixe aí seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, porque pretendemos trazer outros assuntos polêmicos aqui nos próximos vídeos, e até uma próxima. Até mais.